9. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Toda a igreja. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eu digo amém. Meus queridos irmãos, vamos orar agora pelos enfermos. Queremos convidar aqui o nosso companheiro, nosso irmão presbítero Gildeon, que ele falasse a oração. Ele que passou também pelas enfermidades aí, mas Jesus já curou, chegou com o socorro bem presente na angústia na vida do irmão Gildeon. Vai orar. Logo após a oração, o coral masculino, que está muito bonito aqui, ó, estamos se preparando para o aniversário no próximo mês, se Deus quiser, e vai louvar o Senhor com 2 hinos para a glória de Deus. Igreja, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem com o nosso Deus. Vamos orar. Traga a sua lembrança àquele, àquela que precisa, àquela família, que você tem alguma informação sobre alguma necessidade. Vamos apresentar as nossas vidas, a vida dos nossos, da nossa congregação, da igreja. O Senhor é aquele que pode fazer e nos dá a bênção do tamanho da nossa necessidade. Não é isso? Nós cremos nisso. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso Tu és, o Teu nome é eterno. Somos gratos pela leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz e que temos acesso. Ela não está longe de nós para que possamos dizer que dela não possamos tomar par. Não, ela está nas nossas mãos. Aplica ao nosso coração e fala à Tua igreja, porque a Tua igreja é sedenta de ouvir a Tua voz. Te apresentamos os enfermos da Tua casa, aqueles que conseguiram chegar até aqui, aqueles que por acaso, por alguma também necessidade, não puderam estar entre nós, mas visita, que a Tua mão poderosa esteja visitando o Teu povo nesta hora, dando vida, dando saúde, dando a bênção do tamanho da necessidade que cada coração precisa.
dando o abraço àquele a quem precisa ser abraçado, dando conforto e consolo ao que precisa ser consolado, enxugando as lágrimas dos olhos que precisam ter as suas lágrimas enxugadas nesse momento. Confiamos em Ti, somos sedentos pela Tua presença e somos ainda mais confiantes por tudo que já conhecemos e sabemos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor ainda pode muito mais. Somos sedentos da Tua fonte, porque sabemos que a Tua fonte nunca para de jorrar. E quanto mais temos acesso, mais nos conhecemos. E quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que precisamos do Senhor, porque entendemos que pequenos somos. Nos ajuda a ser com a vida da nossa família. Te apresentamos os nossos filhos, as nossas vidas como um todo. Cura-nos, Senhor, porque precisamos da Tua cura. E sabemos que a Tua palavra, que uma vez penetrou no nosso coração, arde como nunca, porque somos sedentos. E cada dia mais sabemos da Tua volta, da Tua presença entre nós, e ansiamos por Te ver face a face, quando nesta hora o nosso corpo não precisará mais de nenhuma cura, porque estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Muito bem, ouviremos o coral masculino, 2 hinos, e logo após as crianças também sua oportunidade, enquanto que os auxiliares, os irmãos, irão recolher dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor, na hora do perfeito louvor. Que nesta vida não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão, qual alma perdida entre as pobrezas, de-me Jesus Cristo. Teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lugar muito feliz, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lugar muito feliz, muito além do sol. Cristo a cada raça de linhagem humana há de repartir plena salvação. E uma bela casa não nega aos seus filhos, se foi preparado a Santa Ceia. Muito além do sol, muito além do sol,
Conversar com Jesus. Muito bem, crianças, perfeito louvor, louvando ao Senhor Jesus, enquanto que os irmãos vão recolher dízimos e ofertas para manter esta casa do jeito que ela está, bonita toda. Recentemente teve um irmão aqui nesta igreja, aí disse para mim assim: irmão, eu nunca vi uma igreja tão bonita como esta. Eu disse: é bonita mesmo, isso é Jesus que faz. No Rio Grande do Norte não existe uma igreja tão bonita como essa. Pode ter o poder de Deus também, como aqui tem, mas em termos de boniteza, essa aqui, eu não vou dizer que com certeza, porque eu não conheço todas as igrejas do Rio Grande do Norte, mas as que eu conheço, essa aqui é mais bonita. Crianças? Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Som.
Connected. Jesus vem me buscar, para o céu me levará, para o toque da trombeta escutar. Jesus vem me buscar, para o céu me levará, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Manda profetizar, orar e vigiar, para o toque da trombeta escutar. Jesus vem me buscar, para o céu me levará, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus pelas crianças, que Deus as abençoe. É lindo, né? Ouvimos as crianças louvar ao Senhor, o coral, os louvores que entoamos nesta noite. Deus nos fala também através do louvor. A quantos Deus falou nesta noite? Falou para mim, amém? Com certeza nós somos edificados quando ouvimos a palavra e quando ouvimos também os louvores. Quando louvamos a Deus, nos sentimos muito bem. Eu tenho certeza que você se sente bem, que a sua alma gosta quando você adora o Senhor. Meus amados, eu quero apresentar a 3 pessoas, aliás 4, que estão conosco, porque criança é pessoa também, não é? Sue, da Assembleia de Deus Bom Retiro, pode ficar de pé, Sue, por favor, para a gente recebê-la. E Bruna, pode permanecer de pé. Bruna, da Assembleia de Deus Bom Retiro também. E Maria, por favor, Maria, fica de pé também.
E essa linda criança, como se chama? Seja bem-vinda também, tá bom? As 4 são bem-vindas, em nome de Jesus. Quem está feliz com a presença das 4 irmãs aqui entre nós, vamos dizer, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, pode sentar-se, Deus abençoe. E a auxiliadora me mandou aqui uma mensagem, e eu achei interessante ela lembrar disso, que hoje nós estamos fazendo um ano em que viajamos a Israel. Eu, ela, a nossa irmã Edilene, né? A nossa irmã Edilene, Fabinho, Suerda, estávamos numa caravana ali em Israel, e terminada aquela jornada, lá a gente já percebeu que houve uma mudança no roteiro da gente. A gente teve que ir pela Jordânia, e houve uma mudança dentro de Israel na época. Se lembra que nós estamos falando no dia, ou dias que antecedem aquela guerra que o Hamas decretou contra Israel, né? Aquela carnificina que fizeram lá na faixa de Gaza, matando pessoas. Eu não quero entrar nos detalhes, porque não quero entristecer vocês, mas vocês conhecem, quem acompanha a história sabe do que houve ali. Muito forte para Israel, pessoas foram mortas, mulheres violadas, crianças queimadas, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas o certo é que nós estávamos antecedendo aquilo, tudo convergia para aquilo, ninguém sabia, era realmente algo bem escondido. Mas parecia que pairava algo no ar, parecia que já pressentiam algo. Tinha havido um atentadozinho pequeno na praia, queimaram uma estátua de uma pessoa muito importante lá de Israel, que é o mesmo que é o nome lá do aeroporto, acho que é Ben Gurion, né? Ben Gurion, que é o nome dele. Ele tem uma estátua dele na praia, e houve esse atentado lá. Naquele dia desviaram a nossa rota, porque ficou muito sensível a um ataque aquele dia ali, e nós estávamos lá, mas tudo transcorria normal, e se transcorreu normalmente. Depois dali se transcorreu normal, aparentemente paz. Parecia aquela parte que diz na palavra que quando tudo estiver em paz, né, virá repentina destruição. Está escrito na palavra isso. Embora não seja referente a isso, mas estava tudo em paz. E nós completamos a jornada, entramos na Jordânia, saímos da Jordânia, voltamos para Israel, e chegou o dia da viagem de volta. Viemos tudo em paz. Chegamos em Natal, e sempre, todos os dias, pela manhã, eu como líder espiritual e auxiliadora, nós orávamos dentro do ônibus, para que Deus nos guardasse, nos protegesse. E quando voltamos, que chegamos no aeroporto de Natal, no trajeto aeroporto até a nossa residência, aí a gente fez uma oração juntamente com todos que estavam naquele micro-ônibus que levou a gente, agradecendo a Deus porque estávamos ali em paz, que Deus tinha nos trazido em paz. Muito bem, era final de setembro, Cilia? Final de setembro, né? 23 de setembro, é isso? Cilia, é isso mesmo? 23 de setembro. E 7 de outubro, então, olha, 23 de setembro para 7 de outubro é bem pertinho, né? Eu não estou com cabeça agora para fazer as contas, mas conte aí vocês, de 23 de setembro até 7 de outubro, dá quantos dias? 14 dias, 14 dias de diferença. Quando eu estava bem tranquilo no dia 7 de outubro, eu tinha feito o meu aniversário, estava muito feliz. Aí a irmã liga lá para casa, a Edilene liga lá para casa: pastor, está sabendo do atentado? Eu digo: de quem? Aonde? Lá em Israel. Aí ela me despertou para isso, aí eu fui ver a imprensa, e deu no que deu. E a sensação é assim, é como se você estivesse aqui, e uma bomba tivesse explodido perto de você. Essa é a sensação que eu senti. Eu estava dia 23 lá, Simval, e de repente no dia 7, 14 dias depois, estoura aquela questão lá, né, toda. Mas Deus nos livrou, graças a Deus, e aqui estamos nós. O aeroporto foi trancado, ninguém entrava, ninguém saía, aquele povo brasileiro que estava em estado de sítio ali dentro, e eu olhava para eles e tinha muita pena deles, porque realmente você fica muito vulnerável quando você está fora do país. Quando nós entramos dentro da Jordânia, mais vulnerável ainda. Quando você volta da Jordânia para dentro de Israel, aí você sente mais paz, você sente segurança, em meio a toda aquela tensão, polícia, exército armado,
aquela vistoria que fazem quando nós voltamos, né, no aeroporto, enfim, tudo aquilo ali era quando volta para Israel, você sente, estão fazendo por segurança, aí você sente paz. É interessante isso, parece que o ar é outro, parece que a atmosfera é outra quando você sai Jordânia, entrando para dentro de Israel. Bom, é o que eu senti, eu creio que a maioria sentiu também. É mais tranquilo, é mais, sabe, de repente, quando nós estávamos dentro da Jordânia, pegaram todos os nossos passaportes para pegar o visto, e a gente ficou dentro do ônibus sem passaporte. Eu digo, Senhor, eu estou aqui sem lenço, sem documento, mas era só para pegar o visto mesmo. Graças a Deus, nada demais. Mas a gente sente a paz em meio à tormenta, em meio àquela situação de Israel, a gente sente paz, porque há uma atmosfera diferente dentro de Israel. E essa presença é a presença de Deus protegendo a Israel. Não tenho dúvida disso. Israel é um país protegido por Deus. E eu louvo a Deus, eu faço essa introdução hoje na mensagem louvando a Deus por causa do livramento que Ele nos deu de estar no Brasil depois, e naquele período depois, bem antes, melhor dizendo, antes de que a guerra explodisse. Imagina se nós estivéssemos lá, né? Teríamos sofrido todos esses reveses que os brasileiros passaram, e o custo também financeiro seria muito maior. Você preparado para 15, 20 dias, aí você tem que ficar quantos dias mais, pagando hotel, e enfim. E não somente isso, mas a tensão emocional que é muito forte. Queridos, muito bem, e vamos falar também de Israel. Eu tinha pensado justamente, e Deus colocou uma palavra no meu coração, não faz muito tempo. Acordei pela manhã, acho que eram as 4 da manhã, e Deus me levou aí para minha sala, saí do meu quarto, peguei a Bíblia, me sentei orando e fui ler a palavra do Senhor. E Deus me colocou uma palavra que me saltou aos olhos, e eu senti que Deus queria que eu falasse algum dia sobre essa palavra. E quando hoje, dia de doutrina, aí me veio então outra vez a mesma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você nesta noite. A palavra, o título é O Legado do Rei Josias. Diga comigo para não esquecer. O legado do rei Josias. Que rei é esse? O que foi que ele fez? O que é que ele tem de bom para nos ensinar? É isso que nós vamos aprender nesta noite. E a palavra que eu abri a Bíblia, nada a propósito, naquela noite, naquela madrugada, foi justamente em 2º livro de Crônicas, capítulo 34. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar esse texto hoje. Muito bem, amados. Então, 2º livro de Crônicas, capítulo 34. Quando eu digo 2º livro de Crônicas, eu não perco a oportunidade, a auxiliadora disse, você não perde a oportunidade de estar ensinando, mas é aquela história, né? Eu acho que todo pastor é um ensinador. Nunca diga 2º a Crônicas, tá bom? Nunca diga. Porque você não está falando de uma carta escrita a Crônicas. Você está falando de um livro chamado Crônicas. Então vamos falar de segundo livro de Crônicas, tá? E nem é epístola, pelo amor de Deus. As epístolas lá do Novo Testamento, tá? Nunca diga segunda epístola aos Crônicas, por favor. Não, é o 2º livro de Crônicas. Crônicas foi escrito para narrar a história dos reis de Israel. Então, quando chega na parte de Josias, capítulo 34, que também é relatado no livro de Reis, 2º livro de Reis, capítulo 22, fala da mesma história, ok? Então, a história de Josias é narrada, e eu aprendi muito com Josias. Primeiro como pastor, como líder, e depois como crente. Eu acho até que o inverso. Primeiro como crente, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, e depois como líder, como pastor. Quer queira, quer não, o pastor é um líder e precisa aprender. Então, o que é que a gente aprende com ele? Vamos ler. Versículo 1 do capítulo 34, 2º livro de Crônicas. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Então, ele reinou 31 anos. Normalmente, quando a palavra fala isso, que ele deixou de reinar, normalmente, nesse caso aqui, é o dia da morte dele. Então, quantos anos teve Josias? 31,
mais 8. Bem fácilzinha a conta, né? 39 anos. Imagina, morrer com 39 anos de idade. Na flor da idade, menos de 40 anos. Morreu na flor da idade. Porque ele morreu, depois você lendo, você vai entender a morte de Josias. É bom que você saiba por que Josias morreu. De cara, eu vou te dizer, morreu de gaiato, entrou de gaiato no navio. A briga não era dele, era uma guerra. A briga não era dele, se meteu em questão alheia. E a Bíblia diz que aquele que se mete em questão alheia é como quem pega um cachorro pela orelha. O que é que vai esperar? Diga comigo, uma mordida. Diga, se eu me meter em questão alheia, pode dizer bem forte para sair na câmera. Se eu me meter em questão alheia, é como pegar o cachorro pela orelha, vai vir uma mordida. Sobrou para Josias, aos 39 anos, morreu de graça, porque se meteu com uma guerra que não era dele, imagine. Então, mas não é isso que eu queria falar. Isso aí é o final dele, apesar de que a palavra do Senhor, ele garantiu para ele, de que ele não iria, digamos assim, morrer de uma forma cruel, talvez, ele descansaria em paz. O Senhor disse para ele que ele descansaria em paz. Mesmo tendo morrido assim, ele se enterrou na casa dos seus pais, foi tranquilo, de certa forma, não foi, por exemplo, de um câncer, não foi, sabe, atropelado, não foi, foi algo que ele morreu e se enterrou juntamente com seus pais. Tem pessoas que não têm oportunidade. Tem pessoas, por exemplo, que somem num helicóptero, morre, perdeu-se o corpo, ninguém sabe aonde, mas ele não foi assim. Ele teve uma sepultura digna, morreu, era isso que o Senhor falava sobre a morte dele. Teria uma sepultura digna. Daí vem o ditado popular, Maria, que diz assim: não tem aonde cair morto, né? Tem pessoas assim, não tem aonde cair morto. Mas Josias teve aonde cair morto. Ele morreu e foi sepultado juntamente com os seus pais. Mas durante esse período de reinado dele, diz a palavra do Senhor que Josias se destacou dentre os reis de Israel. Ora, irmãos, ele começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade é uma criança. Os meninos saíram aqui agora, vocês viram, 8 anos de idade é uma criança. Mas em Israel podia ser assim. O pai dele havia falecido, ele era o primeiro na linha hierárquica da família real, e ele teve que assumir mesmo quando criança. Certamente ele teve um tutor, certamente ele teve alguém que estava ali assessorando-o até que ele tivesse a idade que ele pudesse realmente se impor como rei. Claro que uma criança é uma criança, não tem a mente de um adulto, mas o fato é que ele começou com 8 anos. Quando foi com 16 anos de idade, Josias, este rei, ele começou a buscar a Deus. O que eu acho lindo nele é que com 16 anos de idade, aquele moleque de 16 anos de idade, ele foi buscar a Deus, nem tenra idade, um jovenzinho, muito jovem, 16 anos, mas ele começou a buscar ao Senhor. Ele dedicou o melhor dos seus dias ao Deus de Israel, ao Deus dos seus ancestrais e sobretudo ao Deus de Davi. A palavra diz assim, ele não se desviou, ele cumpriu com o Deus de Davi, seu pai. Quando a palavra diz seu pai, não necessariamente é pai de sangue, ok? Pai paterno de verdade, né? Mas como antecessor da linha, na árvore genealógica estava Davi, e Davi foi rei, então ele seguiu os passos de Davi, e diz a palavra que ele não se desviou do Deus de Davi, das palavras de Davi, da forma como Davi seguiu ao Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Era um rei equilibrado. Diga, eu tenho que ser equilibrado. Mas diga com power, diga com força. Eu tenho que ser equilibrado. Coisa linda, irmãos, é uma pessoa equilibrada. Pé no chão, sabe? Nós não estamos na glória ainda, nós estamos na terra. E como estamos na terra, nós temos que ter os nossos pés no chão. Eu tenho que me sentir aqui na terra, ou seja, equilibrado. Não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Todo extremo é perigoso. Aprendi isso desde a idade de Josias, 16 anos talvez. Todo extremo é perigoso. Nem o frio, não é? Aquele que é exageradamente santo. Eu já falei sobre isso aqui. Exageradamente crente é perigoso, sabe? Porque pode ser fanático, pode virar um fanático.
pode virar uma fanática, extremamente, e nem também de qualquer jeito, equilibrado, palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, sempre centrado, focado na palavra do Senhor. Esse foi o rei Josias, e aos 16 anos ele começou a buscar a Deus com sinceridade, e aos 20 anos ele começou a purificar Israel. Israel que vivia buscando outros deuses, Israel que tinha muitos deuses, Judá que tinha muitos deuses. Ele chega com 20 anos de idade, irmãos, muito jovem ainda. Ele diz assim: vou exterminar todos os ídolos em Israel. Eu vou fazer com que o povo adore ao Jeová, ao Todo-Poderoso, ao Deus de Davi, ao Deus dos meus pais. Com 20 anos de idade, estava cantando no sal da terra da igreja dele. Digamos assim, né? Fazia parte do grupo de jovens do seu país. Enquanto muitos desobedeciam a Deus, Josias, com apenas 20 anos de idade, decidiu ser fiel a Deus. Que coisa linda! Ofereceu ao Senhor o melhor dos seus dias, o vigor dos seus dias. Josias ofereceu ao Senhor. Então, irmãos, ele buscou a Deus, e a importância de buscar o Senhor desde cedo, ela tem que realçar em nós. Desde cedo, qual é a melhor, a pergunta seria, qual é a melhor hora para eu buscar ao Senhor? Qual é a melhor hora da minha vida para buscarmos ao Senhor? Em todo o tempo, e enquanto temos vida, enquanto temos saúde, enquanto temos o melhor dos nossos dias para doar ao Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês que hoje já têm 40, 50 ou 60 anos ou um pouco mais, doaram os melhores dos seus dias ao Senhor. E estão doando ainda ao Senhor o melhor do seu tempo para Deus, porque Ele é digno de receber aquilo que nós temos de melhor. Diga comigo: para Deus, o melhor. O melhor. Então doe ao Senhor, dê para o Senhor o melhor dos seus dias. E o melhor dos seus dias, sabe quando é? O hoje, o aqui e o agora. O passado já passou, o amanhã não sei se vai vir, eu não sei se virá o amanhã. Então qual é o melhor do tempo que eu tenho que dar para o Senhor? É hoje, enquanto nós podemos achá-lo, enquanto nós podemos louvar ao Senhor, enquanto eu posso dizer assim: me alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos servir ao Senhor. Josias purifica não somente Israel, mas ele purifica a terra que estava sob a sua liderança. Josias não apenas purificou ali no seu palácio, mas ele estendeu a reforma espiritual a toda a terra de Israel, destruindo altares pagãos. Ele chegou e disse: vamos exterminar tudo. Exterminou então os altares pagãos, aqueles que não serviam ao Senhor. Ele queimou os ossos dos sacerdotes anteriores, que a ele não era sacerdote, mas a sua gestão, pegou os ossos, revirou o túmulo deles lá, pegou os ossos deles e saiu e deu ordem para os seus liderados: pegue esses ossos, jogue nos altares, onde eles ofereciam sacrifício aos seus deuses, ao Baal, a Zera e a tantos outros deuses daquela época deles ali. Com isso ele estava dizendo: eu vou humilhar esses deuses que não podem fazer nada, que falam, que tem boca mas não fala, que tem pés mas não andam, que enfim, não consegue fazer nada por ninguém. Jogou os ossos, os pó, mandou queimar e espargiu lá, jogou por cima dos altares, e pegou esses altares, jogou, tirou de Jerusalém, tirou de Israel, lançou-os fora do âmbito de Israel. No livro de Reis é dito que ele tirou da casa do Senhor todos os utensílios que se fizeram para Baal, que era um ídolo, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Levou para fora de Jerusalém, como que diz assim: em Jerusalém você não fica, aqui eu não quero nada de vocês. Tirou todos os utensílios. Se fosse na macumba seria: eu não quero afetar ninguém, mas pegaria os utensílios. Se fosse numa igreja qualquer aí, pegaria todos os ídolos, jogaria lá no outro lugar, fora de Israel. Foi isso que ele fez. Então há uma necessidade em nós de erradicar os nossos ídolos das nossas vidas. Quais são os ídolos que você tem? A quem você adora? É o materialismo? É a vaidade? São os nossos vícios? São os nossos bens? A nossa maneira de ser? A nossa maneira de pensar?
os meus valores muitas vezes. Às vezes nós somos muito orgulhosos, não é? Muito orgulhosos, e a gente acha que nós somos o suprassumo da intelectualidade, e isso é um ídolo. Pessoas narcisistas que olham para si e se acham a última Coca-Cola, como eu digo, gelada do deserto. Eu sou tal, eu faço isso, eu tenho isso, como se diz em espanhol, o yo. O venezuelano, está sendo quebrado por Deus. Ele era muito prepotente e arrogante, ao ponto de qualquer coisa dizer assim: eu opino que, eu opino que, eu digo, quando não era nem chamado para opinar, quando não era nem chamado para dar a sugestão dele, ele dizia: eu opino que. Aí Deus chega e quebra, porque Deus, ele quebra o exaltado, ele humilha, para depois exaltá-lo, depois que ele, baixa a crista, como dizia minha mãe. Então ele vai e trabalha esses corações que precisam ser trabalhados. Então, queridos, o que é que nós precisamos tirar do nosso coração? O que é que nós precisamos tirar? Josias me ensina que nós devemos tirar os nossos ídolos do nosso coração, da nossa forma de ser. E depois disto, Josias então, ele chama os seus liderados e ele promove uma reforma em Israel. Não somente essa reforma da idolatria, mas ele percebeu que na casa do Senhor precisava de uma restauração. Então ele chama os seus, ele diz assim: vamos reparar o templo, vamos reparar o templo do Senhor. O aspecto físico mesmo, as paredes. Não por isso, mas vocês se lembram quando nós chegamos aqui? Faz quase 4 anos. Precisávamos reparar o teto. O teto estava ameaçado. E Deus coloca no meu coração: faça um relatório técnico e mostre para o pastor presidente. E fizemos o relatório técnico e mostramos ao pastor presidente. E ele, quando viu aquilo, disse: meu Deus do céu, Eliezer, para aquela área, bota um tampão lá, evita o culto ali, que nós vamos reformar aquilo ali. E sabe o que foi em que deu? Deu nessa obra de arte bonita que aqui está. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Josias que eu tenho que cuidar da casa do Senhor. Vocês estão vendo esse projetor ali faltando? Não é outra coisa, é porque ele queimou. Alguns não perceberam, mas eu percebi. E nós armamos o andaime hoje, de ontem para hoje, e tiramos e botamos para manutenção. Semana passada o notebook da igreja queimou, em pleno congresso, queimou o notebook da igreja. E aí a gente já mandou para o conserto. É assim, sabe, irmãos? A gente tem que ir cuidando. As lâmpadas que estão queimando, eu tenho que ir observando. Muitas vezes o irmão da manutenção não percebe logo, mas recai sobre mim a responsabilidade. E se eu não vi, eu erro nisso, eu peco nisso. Tanto eu tenho que estar atento. Eu, como líder, tenho que estar atento à vida espiritual da ovelha, como a casa, o aprisco onde eu coloco a ovelha, que é a casa do Senhor. Não é outro lugar senão a casa do Senhor. Então eu tenho que ter essa percepção. E Josias tinha essa percepção. Ele chega, ele olha, ele diz: eu preciso fazer uma reforma neste templo, eu preciso melhorar a casa do Senhor. O zelo do Senhor o consumia. Irmão, nós estamos num bom nível espiritual quando nós temos zelo pela casa do Senhor. Quando eu tenho zelo também pelo templo, pelo meu templo, o templo do Senhor, que é a minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. E está escrito na palavra do Senhor: cuida de ti mesmo, não é? Cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, cuida da palavra, cuida do teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Eu tenho que cuidar desse templo, do templo físico e também do templo do Senhor, que é o nosso corpo. Coloca a mão assim no seu coração, por favor, e diga assim: eu aprendo nesta noite que eu tenho que cuidar mais do templo do Senhor, que é o meu corpo. Então, queridos, Josias estava muito atento àquilo ali, e ele chamou a sua equipe de trabalho. Ele diz a palavra do Senhor que ele juntou as pessoas, chamou Ilquias, o sacerdote, chamou a vários edificadores, compraram pedras lavradas, madeira para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens, eles trabalhavam fielmente, diz a palavra, na obra do Senhor.
E os superintendentes sobre eles eram, aí a Bíblia fala quem eram estes superintendentes: Jaate e Obadias, e tinham os levitas, dos filhos de Merari, também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. Então ele era um gerente, ele era um administrador. Josias, além de rei, muito jovem, mas era um estrategista, era um gestor. Além de rei, ele era um gestor, porque senão ele não tinha percebido isso daí. Ele não tinha percebido que ele faz as coisas, ou fazia as coisas através de pessoas. Nós fazemos as coisas através de pessoas. Você depende das pessoas. Naquilo que você faz, naquilo que você é, nós dependemos uns dos outros. É você me ajudando e eu te ajudando. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu te ajudo e tu me ajudas. Eu te ajudo e tu me ajudas. Eu estou convencido que nada eu consegui até hoje fazer sem que fosse a ajuda de Deus primeiramente e a ajuda destes homens do santo ministério que aqui estão, de vocês que aqui estão na igreja. Então nós dependemos uns dos outros, e Josias entendeu isso. Arquitetou o plano, botou o povo para trabalhar, botou supervisores, e eles estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas havia também escrivães, oficiais, porteiros. Olha aqui, os porteiros estavam também trabalhando. E quando eles estavam nesse trabalhar aí, tinha um homem chamado Ilquias. Ilquias era o sacerdote. Ilquias era aquele que era responsável por dirigir o culto. Era o dirigente do culto, vamos dizer assim. Era o que oferecia sacrifício. Era o sacerdote daquela época, na gestão do rei Josias. E diz a palavra que Ilquias, o sacerdote, ele sentiu falta de alguma coisa. Ele começou a perceber que o livro da lei não aparecia. É como se eu chegasse na igreja e o livro da lei, a palavra do Senhor, estivesse perdido, jogado, escondido em algum lugar. E Josias percebe isso. Cadê a Bíblia do templo? Naquela época, não era a Bíblia, mas cadê a lei de Moisés? E quando não há lei, quando não há ensino, quando não há palavra, o povo se corrompe. Diz a palavra: o meu povo pereceu porque faltou-lhes conhecimento. E de onde vem o conhecimento, senão da palavra? O conhecimento vem da palavra. Mas a palavra estava perdida, e não estava perdida fora de Jerusalém, não estava perdida em outro lugar, estava perdida dentro do próprio templo. Pior é isso, estava perdida dentro do próprio templo. As pessoas não liam a palavra. O rei não conseguia ler, ninguém conseguia ler, o sacerdote não tinha mais acesso. Mas se lembre, Josias estava buscando ao Senhor. E quando Josias como rei, isso me vem à mente agora te dizer, como Josias como rei, ele estava disposto a buscar ao Senhor, quem estava perto dele era contagiado. Quando você está disposto a servir ao Senhor, como deve ser, quem está perto de você é contagiado por aquele ânimo, aquela motivação. E Ilquias, olhando para o esforço do rei, que era o seu chefe, que era o seu gerente, que era o seu líder, que era o seu rei, olhando para aquele esforço dele, ele começou a perceber também. A visão de Josias começou a passar naturalmente para Ilquias, o sacerdote. Uma visão que contagia, uma visão que promove, uma visão que traz para perto, uma visão que faz com que o outro também veja na direção que você está vendo, a visão que você está vendo. Eu aprendo isso com Josias, de que a visão precisa ser passada, de que as pessoas precisam perceber em você o ânimo para que você empreenda, para que você faça, para que você complete a missão que Deus tem determinado para você fazer. Então eu tenho que contaminar, se podemos dizer assim, contagiar quem está perto de mim. Eu admiro muito o pastor Miranda, o Wendel Miranda. Você conversa com o Wendel, você conversa com Miranda, você viu ele pregando aqui, ele contagia quem está perto. Ele tem uma palavra de ânimo, ele tem uma palavra de força, ele tem uma palavra de coragem, e não é porque está bem de saúde. Você percebe que o pastor Miranda, depois da idade que tem, ele já não está como 15 anos de idade, mas na idade que tem, ele fala forte, ele chega, ele mostra a visão, ele tem projeto, ele pensa no futuro, ele transmite para a igreja aquilo que Deus coloca no seu coração. E Ilquias sai procurando o livro. Cadê o livro? O livro está onde? O livro de Moisés. Ele sai nos recônditos do palácio.
Ele sai nos recônditos do templo. No palácio não estava, mas ele sai nos recônditos do templo e olha e percebe: aqui está o livro da lei. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. E ele fica feliz. Ele lê, ele abre e diz assim: é o livro da lei. Estava perdido e foi achado. Aonde estava? Talvez empoeirado, talvez jogado, talvez coberto com alguma coisa, mas ele encontrou porque ele buscou a palavra. Ele quis saber aonde estava a palavra. Eu lhe pergunto, movido pelo Espírito Santo de Deus: aonde está a palavra para você? Isso é profundo, glória a Deus e aleluia. Sim. Aonde está a palavra para você? Na sua vida, no seu coração, na nossa existência. Qual o valor da palavra? Ela está em primazia, ela está no melhor lugar do meu coração, ela está no melhor lugar da minha casa. Eu estava me preparando e Deus me colocou algo, e eu vou dizer, irmãos, eu tenho que dizer. Existem pessoas que arrumam tão bem a sua casa, e alguém chega e diz assim: tira esse livro daí, não está combinando com a decoração. A decoração de hoje é muito moderna. Então você tira essa Bíblia daí, bota lá debaixo, porque, sabe, ela já não condiz com a arquitetura moderna do meu apartamento, da minha casa, da minha estante. Ela é tão linda, é tão, sabe, fantástica, que já não cabe mais essa palavra. Isso no aspecto físico, porque quando isso acontece no aspecto físico, é porque no coração já não está mais. Já não está mais. Quando eu tiro a Bíblia do púlpito, eu fico, ai meu Deus, eu fico assim, sabe, meu Deus, cadê a Bíblia do púlpito? Eu como pastor, se botarem uma ornamentação aqui que tire a Bíblia do púlpito, eu digo: não, por favor, bote a Bíblia no seu lugar. Por quê? Porque é a Bíblia do púlpito. Porque quando eu desprezo a Bíblia do púlpito, já desprezou do coração faz anos-luz. Então, aquilo que eu faço muitas vezes fisicamente denota o que está no meu coração. Então, se eu não considero a palavra no aspecto físico, menos no aspecto espiritual. Então, por favor, adornadores do templo do Senhor, por gentileza, nunca tire a Bíblia do púlpito da casa do Senhor. Foi por tirar o livro da lei do lugar que ele estava, que se perdeu o livro dentro da casa do Senhor. Não tinha mais a primazia. As pessoas queriam ler e não conseguia. O rei queria ler, o sacerdote queria ler, o escrivão queria ler e não conseguia. Por quê? Porque os seus ancestrais, os seus antepassados não valorizaram a palavra do Senhor, a lei de Moisés, e por isso pagaram um preço muito alto, porque não ensinava, não tinha mais como ensinar, porque o livro estava perdido. Mas graças a Deus que Josias, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele contagia Ilquias, e Ilquias, o sacerdote, encontra o livro perdido na casa do Senhor. Ainda bem que estava na casa do Senhor. Ainda bem que estava na casa do Senhor. E ao ler esse livro, ao perceber os ensinamentos deste livro, o coração dele ardeu. Ele disse: eu tenho que mostrar ao rei. Chegou para o rei e disse: meu rei, aqui está, encontrei, é o livro da lei. Aí quando ele disse: é o livro da lei, estava perdido. Ele disse: pois então leia para mim. Aí chamou Ilquias, leu o livro da lei. Ele começou a ler. O rei também se compungiu e disse assim: eu agora vou fazer diferente. Eu vou pegar esse livro e vou fazer com que o povo leia também. E aí ele promove um avivamento espiritual em Israel. Ele leva o povo a uma aliança. Com essa redescoberta do livro da lei, Josias leva o povo a uma aliança. Aleluia. E nós precisamos fazer isso muitas vezes conosco mesmo, na nossa vida e na nossa casa. Como é que está a Bíblia na tua casa? No teu apartamento? Casa que eu digo família. Na tua família, você lê a palavra ou você se contenta apenas quando nós lemos aqui? Que não seja assim. Que você seja incomodado dia após dia a sentar-se num lugar reservado, na sua cama, no seu quarto, na sua sala, no lugarzinho qualquer que você tem ali, e você sente e diga assim: do jeito que eu comi hoje,
eu vou comer a palavra do Senhor, eu vou me alimentar da palavra do Senhor, e essa palavra vai entrar no teu coração, você vai valorizar mais esta palavra, e você vai ter soluções para os seus problemas. É ali na palavra que você encontra a solução muitas vezes. É ali na palavra de sabedoria que muitas vezes você está precisando de uma resposta de Deus, e Deus te fala dentro daquele contexto que você está falando. A palavra é tão poderosa, eu não recomendo que faça isso, mas muitas vezes alguém está angustiado, que não use isso como uma prática qualquer, tá, irmãos? Só se Deus te mandar, porque Deus já me falou assim. Tem gente que combate, mas eu vou falar de um testemunho pessoal. Eu estava tomando uma decisão muito importante, inclusive aqui dentro de Candelária. Aí eu disse: Senhor, me ajuda, me guia pela palavra. Quando eu abri, o Senhor dizia: a voz do Senhor separa labaredas de fogo. Deus é aquele que une, mas Deus é aquele que separa. Há tempo para tudo, há tempo para todos os propósitos. Tem tempo que Deus une, tem tempo que Deus separa. Não me pergunte o que foi, não me pergunte o que era, mas Deus falou ao meu coração, e com pouco tempo foi solucionado o problema. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Diga comigo: glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Então, na leitura da palavra eu encontro força, na leitura da palavra eu encontro conhecimento, na leitura da palavra eu encontro solução para os meus problemas. Jesus disse: vocês julgam ter a salvação, então leia, conheça a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. Se eu digo que sou cristão e não conheço a palavra cristã, o que é que eu estou fazendo? Me contento com simplesmente a leitura oficial do culto. Ah, que legal, Deus me falou pela leitura. Sim, tudo bem. É uma das maneiras que Deus quer falar ao seu povo. Que tal experimentar? De madrugada, quando você acordar para ir ao banheiro, olhe, se lembre disso. Senhor, acordei, vou ao banheiro, satisfaço as minhas necessidades fisiológicas, e agora eu vou satisfazer a necessidade da minha alma. Aí você abre a palavra, e Deus vai te guiar, Deus vai te mostrar, Deus vai te dar planos, Deus vai te dar estratégia, e você vai conhecer mais a palavra do Senhor. Tenha um plano de leitura da palavra, leiamos mais a palavra do Senhor. O que é que nós estamos fazendo com a palavra? Quando é que nós perdemos o livro da lei? Às vezes o livro da lei está perdido, perdido dentro do templo. Primeiro dentro do templo que somos nós, a nossa vida, perdido. Ocupamos nossa mente com tantas trivialidades, com tantas futilidades, com tantas coisas. Você já não tem uma agenda. As pessoas a quem te guiam na agenda que ela tem. Você vai vendo o WhatsApp, você vai vendo o Instagram. Eu não estou nada contra esse tipo de comunicação, até porque eu uso, mas tento usar de uma maneira mais racional. Mas tem pessoas que ficam igual um robô. Essa semana eu fui até ao shopping com a auxiliadora, e eu percebia como as pessoas estão ausentes. Elas não estão aqui, estão voando, estão no outro mundo. Entram dentro do shopping, já entram com o celular na mão. Parece assim uns zumbis guiados ou teleguiados. E no shopping tinha um que estava tão tomado que ele entrou ele saiu de um certo ambiente e ele ia pegar a escada estava a colar. Ele vinha aqui, ele vinha no celular. Aí ele, em vez de ir para a escada, ele veio e chegou e fez. Aí fez assim. Eu vi isso, eu fiquei sorrindo dele. Ele topa num lugar que ele não era para topar, era para ele acertar o lugar da escada. A escada estava a colar. Ele chegou. Por quê? Tomado pelo celular. E nós estamos assim muitas vezes, e os nossos filhos estão assim. Vamos jantar, para o menino ficar quieto, toma a tela. Para a criança não estar chamando mamãe, papai, aí eu dou a tela para ele, e ele fica teleguiado também. Aí tem os traumas advindos da tela, que eu não vou falar sobre isso. Mas quando é que eu estou com o livro perdido dentro de mim mesmo? A palavra do Senhor dentro de nós mesmos. Sabe quando? Quando a Bíblia fica desprezada. Como eu disse, modernidade, uma sala bonita. Tem lá o home teacher, um desenho bonito, uma estante magnífica, que não cabe mais. Não é que esteja acontecendo aqui em Candelária, porque eu tenho certeza que não está acontecendo. É para não acontecer. Para não acontecer. Tenha o espaço da sua Bíblia. Tenha a sua Bíblia. Tem aquela Bíblia que você anota.
a Bíblia que você gosta dela, que você anota as promessas de Deus para você. Você tem essa Bíblia? Não é adoração ao livro, é ter a veneração que o livro requer. É a Bíblia. Meu pai, ele tinha isso, sabe? E ele passou para mim. É a minha Bíblia, é a Bíblia que eu gosto. Não, eu tenho várias versões, e de fato eu tenho várias versões, mas tem uma Bíblia que eu gosto. A minha Bíblia em espanhol, ela era toda marcada e amarelada as páginas. Eu abri outro dia, marcada, porque de tanto abrir, o meu dedo ficava ali, na hora eu não via, mas com o passar do tempo, depois estava lá, as impressões digitais do missionário Eliezer, na sua Bíblia. E eu não quero perder isso. É importante, em algum momento pode ser, você já me pegou lendo a Bíblia, talvez no aplicativo de Bíblia, em algum momento social, esqueci ali por um momento, mas não é o comum em mim. O comum, sabe o que é? É você me ver com a Bíblia Sagrada em punho. Eu ainda creio que este livro em punho fala. Eu ainda creio, aleluia, eu não sou daqueles que diz que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Não, a Bíblia fechada é também a palavra de Deus. A Bíblia aberta é a palavra de Deus falando ao homem, e a Bíblia fechada também é a palavra de Deus ao homem. Eu ia evangelizar um dia lá na Venezuela com o irmão César Romero. Ele me disse: missioneiro Eliezer, eu vou carregar comigo a palavra, eu vou levar comigo a Bíblia, a palavra. E eu digo: eu vou também, eu levo também, vamos evangelizar, vamos. E saímos juntos. E eu disse, só para testá-lo, ele tinha já mais idade do que eu disse: irmão César, por que o senhor leva a Bíblia tão grande e em punho assim quando sai na rua? Ele me disse: porque quando eu saio assim, eu já estou evangelizando, eu não preciso nem abrir a boca. Porque quando as pessoas olham para mim e dizem assim: allá vai um evangélico, ali vai um evangélico, e já é Deus falando através da palavra. Irmãos, essa palavra tem um poder tão grande que quando você empunha essa palavra na sua mão, as pessoas olham para você e dizem assim: ali vai um crente. Mas sabe o que acontece hoje? Nós esquecemos a palavra, nós não temos mais a Bíblia para carregar. Isso é terrível. Como é que um crente não tem mais uma Bíblia física para carregar? Recentemente morreu um jovem de uma certa igreja. Morreu, estava fazendo exercício, não sei o que lá, vocês sabem da história, militar, estava lá. Aí o outro militar disse assim ao pai dele: olha, eu tenho um negócio para contar para o senhor, porque é legal, toda vida que morre um soldado, um praça, a gente vai no armário dele para fazer o apanhado, contar, verificar e entregar oficialmente à família. E uma coisa que aquele soldado ficou maravilhado, é que quando chegou ao vasculhar as coisas daquele jovem, encontrou nada mais, nada menos, não foi uma revista pornográfica, não foi um livro qualquer, não foi outra coisa, senão a palavra de Deus ali, o livro. E aquele praça, que foi aquele sargento talvez, ficou maravilhado com o que encontrou ali dentro. Que nós possamos ter mais jovens assim, jovens que considerem a palavra, que quando vá para o trabalho leve a palavra, que quando vá para o exército leve a palavra, que quando vá para a aeronáutica tenha no seu armário também, e não somente no armário, mas no coração, como está escrito: escondi a tua palavra, aleluia, no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. É importante o aspecto físico? Sim, é importante o aspecto físico, mas é mais importante ainda ter no coração. Mas o fato de tê-lo no coração não significa dizer que eu não vou tê-lo no físico. Uma coisa não elimina a outra, eu tenho que ter as duas coisas: a palavra para que eu possa ler fisicamente, eu acredito muito nisso e defendo. Tudo bem, virtualmente tem o seu valor também, não estou tirando o valor, tá, irmão? Eu não seria tão quadrado para pensar que uma Bíblia virtual não tem um valor. Tem o seu valor, sim. Só que eu aprendi, como uma boa prática, como um bom costume, a empunhar a Bíblia Sagrada no papel, no físico. Eu acho lindo quando o pastor diz assim: vamos fazer a leitura oficial, e a gente escuta esse barulho. Oh, irmãos, me tolerem, como diz o pastor Santana, dizia o pastor Santana: quando é que eu perco o livro? Quando é que eu perco a Bíblia? Só lemos eventualmente, quando não estudamos a palavra,
quando não estudo em casa, quando não estudamos na EBD, nem para a EBD vem, e quando vem já depois das 10 horas, quase perto das 11 horas, que o professor já está terminando a aula, aí alguns chegam, muito boçais, entra com o seu celular em punho, sem lição, sem Bíblia, sem nada, e se mistura entre, ai meu Deus, por que isso acontece com alguns ainda, não é? Aí Deus chama muitas vezes, como dizia meu avô, aos carretéis, venha cá meu filho, não é assim não, leia a palavra, se matricule na escola bíblica dominical, venha para os cultos de doutrina. Eu quero parabenizar vocês que aqui estão, no culto de doutrina, é na doutrina que nós crescemos, não é no oba-oba de uma festa, não é no oba-oba de uma praia. O retiro é bom, o praia shopping é bom, o Midway é bom, sim, é bom, mas o bom mesmo sabe o que é? É a palavra. Meu pastor Martim diz assim: doutrina não mata crente. Diga comigo, doutrina não mata crente, pelo contrário, dá vida. Então, nós não estudamos nas pregações. Às vezes eu fico muito preocupado, a pregadora está pregando, e Jaqueline passou por isso em algum momento da vida dela, e ela aprendeu a dizer assim: olhem para cá, né Jaqueline? Você diz assim quando está pregando, olhem para mim, porque daqui está fluindo agora, a partir de agora está fluindo a mensagem. E eu fico muito inquieto no meu coração, quando a pregadora tipo Jaqueline está pregando, ou outro pregador, um Alixson Carlos, enfim, qualquer pregador, Jonas Paiva pregando aqui, e as pessoas no celular, e a mente divagando, aí outro que se levanta, e vai para ali, vai para o banheiro, aí volta, e vai tomar água, e circula, e não reverencia, e conversa, e bate papo. Eu estou desprezando a palavra do Senhor quando isso acontece. O livro está ficando perdido, igual ao império dos reis que antecederam a Josias. O livro perdido dentro do próprio templo. Não considera mais a palavra, não considera mais a Bíblia, deixamos de amar a palavra. A Bíblia diz que nós devemos amar, nós devemos comer essa palavra integralmente. Teve uma visão que alguém teve e disse assim: vendo o rolo do livro, logo a comi. Comeu a palavra, engoliu tudo, não deixou nada, porque tem uns que querem comer só o que é bom. Hoje eu estou demais, né irmão? Mas me tolere, me suporte. Eu estou falando por Deus, estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Ah, se é bênção eu quero, se é uma promessa é para mim, se for um chicote é para o meu irmão. Não, se encontrou a palavra, coma todinho. Tire para você aquilo que lhe corresponde, deixa Deus usar a palavra, é ela que vai nos purificar. Jesus Cristo disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, que eu vos tenho falado. Muitas vezes não precisa o pastor, o ministrador, o louvor chegar e impor as mãos sobre o endemoniado. Somente a palavra, somente a palavra. Há ocasiões que tem que ir lá e dizer: Satanás, sai em nome de Jesus. Mas há ocasiões que somente a ministração da palavra, você vai pregando a palavra. Por isso que está escrito: insta, fala, a tempo, a fora de tempo, corrige, porque a palavra faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Portanto, ministros do Senhor, pregue a palavra, não invente nada, não dê o seu parecer. Ah, porque eu creio, que eu acho que não. Você não acha nada, você não acha nada. Quando você vem para cá, ou em outro lugar qualquer, a partir dali, você é vaso do Senhor, você é bênção de Deus, e você vai falar a palavra, porque quando eu venho com as minhas conjecturas, quando eu venho com o meu pensar, normalmente eu piso na bola, normalmente eu digo alguma coisa que não convém, normalmente eu digo algo que confronta com a palavra, que não bate bem com a palavra. Mas quando eu falo a palavra vai até o coração, a palavra faz o que eu não posso fazer, a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra converte, a palavra chama para perto, a palavra abençoa o povo do Senhor. Portanto, pregue a palavra. Quando é que eu perco a palavra? Quando deixamos de amá-la, quando não portamos a Bíblia, quando não priorizamos a palavra na nossa vida, quando não priorizamos a palavra na ministração do culto, na administração do culto. Quantas igrejas, graças a Deus que aqui os irmãos que dirigem culto estão sempre entregando o púlpito numa hora boa, mas existe púlpitos por aí, que os pregadores quando pegam
o microfone. Um culto que termina às 9, você entrega às 8h30. Meia hora para a palavra. Meia hora para a palavra. E olhe lá, se não entregar de 8h40. E aí o pregador, o que é que vai dizer em 20 minutos? É por isso que um dia alguém entregou o púlpito para um certo pregador, faltando 15 minutos para terminar o culto. E ele chegou e disse: irmãos, infelizmente, em 15 minutos eu não consigo entregar a mensagem que eu tenho que entregar. Voltarei nesta igreja, eu não faria isso. Eu jamais faria isso. Mas nem recomendo a você, Jaqueline, fazer isso. E nem recomendo a vocês. Mas ele disse assim: outro dia eu volto para pregar, porque em 15 minutos eu não consigo pregar aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar nesta noite. E a igreja ficou sem palavra naquele dia. Terrível isso, sabe, irmãos? Então, dirigentes de cultos aqui de Candelária, dirigentes de cultos que estão me acompanhando aqui pela internet, pelo amor de Deus, dê tempo para a palavra. Dê tempo para que o pregador faça uma boa introdução. Dê tempo para que o pregador faça um bom desenvolvimento da mensagem. Dê tempo para que o pregador faça uma boa conclusão. Dê tempo para que o pregador faça uma boa ministração final. E chame para o altar e faça um apelo, e que as pessoas aceitem a Jesus Cristo como Salvador. Portanto, meus amados, que Deus continue nos abençoando. E para finalizar, a gente já vai finalizando por aqui. Eu quero lhes dizer o que eu aprendo com Josias. Sabe o que é? É que ele juntou o povo para uma aliança. Ele disse: olha, vamos ler aqui. Quando ele leu, primeiro ele rasgou as suas vestes. Irmão, um rei rasgar as suas vestes significa dizer: eu estou me humilhando diante de Deus. Eu reconheço que os meus antepassados não leram a lei, e que esconderam, e que jogaram, e que menosprezaram a palavra ao ponto dela perder-se dentro do templo. Ele reconheceu isso daí. E mais, ele mandou alguém ir à casa da profetisa Hulda e perguntou sobre o destino de Israel. E Deus falou através de Hulda que iria trazer um castigo para os idólatras de Israel, daquele povo que antecedeu e aquela nação que estava também naquele tempo com Josias. Mas iria poupar Josias, e que Josias iria ter uma morte, que ele iria se enterrar, digamos assim, na linguagem de hoje, com os seus pais. E assim aconteceu. Mas antes disso, Josias pega o livro da lei, chama a liderança, chama todo mundo, coloca, e diz a palavra, ele subiu ao templo. Eu acho lindo isso. Subiu ao templo do Senhor. Ou seja, ele valorizou a casa do Senhor. Eu tenho que valorizar a casa. Existe uma corrente por aí, que são os desigrejados, que não querem vir mais para o templo, que ficam nas suas casas e reclama quando não tem transmissão. Cadê a transmissão, pastor? Cadê a transmissão? Venha para a igreja, sente-se no banco, venha ver, venha participar. Porque se você não vem, é como chupar um caramelo e não tirar o plásticozinho, sabe? Chupa o caramelo, mas está lá o plásticozinho. Agora, se você está doente, se você não pode, se você está viajando, aí tudo bem, Deus sabe da sua necessidade. Mas você podendo vir, não vem. E eu fico assim muito preocupado com isso. Sabe por quê? Eu já disse aqui, e não é só aqui em Candelária, não. As igrejas por aí afora, pessoas que priorizam o estar em casa, o deitar-se numa rede, uma televisão, um Netflix, outra coisa qualquer. Aí existe aqueles que, vou não, por qualquer coisa, vou não, vai ficando, vai esfriando na fé, vai esfriando na fé. Quando você pensa que não, cadê essa pessoa? Desviou-se. Ora, se para quem está compenetrado na palavra, se para quem está buscando é difícil, imagine para aquele que está de boa vida por aí, só pela internet, achando que está cultuando a Deus, como de verdade. Agora, se você está doente, se você não pode vir ao templo, de verdade, fisicamente, Deus sabe do seu coração e vale para você. Agora, por mau costume, pode dizer assim, não vou porque eu não gosto de orar. Eu escutei de um líder, graças a Deus que deixou de ser líder, eu não gosto do culto de oração. Você como líder não gosta de culto de oração, pois então você não é digno da liderança que está sob o seu cuidado. Dei uma chance, dei duas, dei mais de uma, conversei, venha cá, vamos lá, tá, beleza, muito bem, amigo, estou prescindindo da sua liderança. Não dá. Um crente que diz não gosto de orar, não gosto de vir para a igreja orar,
não gostam de culto de doutrina. Um professor de escola dominical que não gosta de vir para o culto de doutrina, aprender, não é digno de ser professor de escola dominical. Como vai ensinar se não aprende com o seu pastor? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Então é isso, irmãos. A gente às vezes sabe, não, que a palavra, que não sei o quê. Quando não aplicamos a palavra do nosso coração, estou deixando o livro da lei perdido dentro da casa. Quando não aplicamos, mas quando a palavra diz para mim mesmo assim: escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Irmãos, vamos ficar de pé? Já vamos concluir. O rei Josias, ele pega o livro, estabelece o culto, chama o povo, faz uma aliança com o povo diz: estou com você, Josias, vamos, nós estamos juntos. TMJ, o povo disse para ele, os líderes disseram: o que você quiser a gente faz. E eles começaram um grande avivamento nos tempos de Josias. Josias deixa esse legado e diz a palavra. Olha, irmão, não estou inventando não. Chamem o rei Josias de déspota, chamem o rei Josias de austero, de grosso, de não sei o que, de zeloso, porque tem gente que quando quer chamar um líder de firme, chama de zeloso, não é porque é zeloso. Chame o rei Josias do que quiser chamar, mas sabe o que foi que ele fez? Ele forçou os israelitas a servirem ao Senhor. Diz a palavra, levou-os todos a adorar, quem queria e quem não queria. Sabe por quê? Porque tem líder que é meio que, sabe, laissez-faire. Sabe o que é um líder laissez-faire? É aquele que tanto faz, ele quer agradar, ele quer... Chega aqui, Natanael. Meu amigo, é o light. O politicamente correto, é o cara bonzão da praça. Tá de bem com todo mundo, está de bem com a igreja. Ele não fala palavras fortes como eu preguei hoje desta noite. Ele não chama ninguém para o altar. Ele não, sabe, ele não confronta pela palavra. Ele está de boa vida. Ele quer terminar a gestão dele em brancas nuvens. Que quando alguém um dia lembrar dele, vai lembrar e dizer assim: aquele líder é um cara legal. O pastor fulano, aquele pastor, olha, outro dia ele até me profetizou que eu ia receber um apartamento. E não é que eu recebi? Ora, ele se esforçou, fez um empréstimo, comprou um apartamento, aí depois disse que foi o pastor que profetizou para ele. Então, tem líder que é assim, quer ficar de boa vida, mas Josias não. Josias fez igual a Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Restaure o culto na sua casa, restaure a palavra na sua casa. Vamos nos comprometer com Deus. Vamos fazer uma aliança com Deus nesta noite, de sermos mais fiéis ao Senhor através da palavra. E se o livro estiver perdido, saia procurando, olhe na estante, olhe no seu coração, olhe onde ele estiver, você vai encontrar a palavra. E quando você encontrar a palavra, coma a palavra, viva a palavra, se aliance com Deus. Tem gente fazendo aliança com tudo que é gente. Tem gente vendendo até a alma a alguém. Mas não venda a sua alma a alguém. A sua alma pertence ao Senhor dos Exércitos. Seja aliançado com Deus. Faça uma nova aliança com Deus. Eu me incluo e digo, e volto atrás: façamos uma aliança com Deus, de servi-lo melhor, de sermos melhores crentes, de sermos melhores cristãos, de não esquecer a leitura da palavra e o cumprimento da palavra, que é outra história. Não adianta ler e não adianta cumprir, senão seremos meros leitores da palavra. Deus não nos chamou para sermos meros leitores, mas Deus nos chama para sermos cumpridores da palavra do Senhor. Vai doer? Vai doer em alguém? Vai. Alguém vai te chamar de chato? Vai te chamar de chato. Mas você não foi chamado para agradar a ninguém. Você foi chamado para agradar aquele que lhe arregimentou para a guerra, que é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Agrademos ao Senhor. Que importa que o mundo diga, que importa que o mundo te chame de louco, que importa que o mundo te chame de doida, que importa que o mundo te chame de fanático ou de fanática, mas vele pelo valor da palavra. Porte a palavra, descubra onde está a palavra, leia a palavra, medite na palavra e viva a palavra no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Senhor. E igual ao rei Josias,
Nós fazemos uma aliança de serviço contigo, Senhor. Uma aliança para guardar a tua palavra. Ajuda-nos a guardar a tua palavra no nosso coração. Meu Deus, se este coração, aleluia, quiser se desviar da palavra, Senhor, nos ajuda, para que nós não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que continuemos, Senhor da glória, firmes, constantes e sempre abundantes na tua obra, sabendo, Senhor, que tu estás conosco, que a tua palavra nos alenta, que a tua palavra nos fortalece, que a tua palavra nos dá vida. Pai, graças te damos por todas estas coisas, em nome de Jesus, amém e amém. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Alguém que ouviu a palavra nesta noite, deseja se reconciliar com Ele, ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Para ser salvo, para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se alguém aqui entre nós quer aceitar a Jesus, levante uma de suas mãos e diga: pastor, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Se prefere o anonimato, depois podemos conversar sobre isso. Irmãos, eu quero convidar aqui o presbítero Bruno. Ele vai impetrar a bênção apostólica e fazer um convite para uma cruzada que o pregador vai ser, está aqui conosco. Levanta a mão aí, pregador. Muito bem. Micael vai estar pregando sábado que vem, e o presbítero Bruno vai estar convidando a igreja, e você já aproveita e já impetra a bênção, porque você é presbítero e tem a delegação dada por Deus para assim fazê-lo. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Um rápido aviso dizendo que no próximo sábado, dentro da programação do Nordeste para Cristo, nós teremos aqui no garrafão, aqui na entrada da Prudente de Moraes, aqui nesse trevo, a realização do projeto Amar. Adolescentes e pré-adolescentes estarão ali trazendo a distribuição de folhetos com faixas nas mãos. Cerca de 30 crianças e adolescentes estarão ali. Agora, precisamos dar apoio a este trabalho. Os pais irão, alguns pais irão, os adultos que quiserem se voluntariar para apoiar e ajudar as crianças, porque se trata de uma avenida, né? E precisamos cuidar delas. Então, os irmãos que acharem por bem a ajudar esse trabalho do Projeto Amar, procura a irmã Suzanita, aqui Gideão também. Levanta a mão, Gideão. Muito bem. E vai ajudar aqui a partir das 9 horas, Gideão. A partir das 9 horas da manhã. O resgate também. O resgate estará fazendo também panfletagem na passarela do Natal Shopping. O irmão estará aqui, o líder do resgate, para fazer esse tipo de trabalho. À noite, às 19 horas, na Rua das Magnólias, ali em Mirassol, em frente, você subindo a ladeira de Mirassol, bem em frente ao Natal Shopping, em frente, quase em frente, né, Natal Shopping, ali, entre o Natal Shopping e o Carrefour, você subindo aquela ladeira principal, em frente à Igreja Católica, você entra à esquerda. Às 19 horas, uma grande cruzada evangelística com todo o setor. E você também é nosso convidado para estar ali, né? Eu sei que você tem suas atividades, tem lá a sua festa para ir, tem o seu jantar para ir, tem muitas atividades. Assim também eu. Quando era, ultimamente, na evangelização, quando se trata da evangelização, tenho muita coisa para fazer. Mas esse dia de sábado eu vou estar lá, para também apoiar o trabalho da evangelização. Ontem à noite, o pastor da igreja, a missionária auxiliadora, juntamente com uma equipe, estivemos ali, ao lado da Igreja Católica de Candelária, fazendo um culto ao ar livre. Se isso se tornar uma agenda mensal, quinzenal da igreja, com os departamentos, estaremos fazendo aí, quem sabe, 4 cultos por mês, ali naquela praça, sendo direcionado pelos departamentos da igreja. Já pensou como seria bom? Quem já participou de culto ao ar livre aqui na igreja? Levanta a mão. Não foi bom? A experiência lá ontem foi boa. Excelente lugar para isso. Então, quando você for convocado no seu departamento, seja ela na mocidade, seja nas senhoras, seja em outro departamento que você faça parte, ou chamado para cooperar, vá,
porque é uma grande bênção, você sai dali realizado em nome de Jesus. Teve tempo, eu vou dar a bênção apostólica como foi orientado pelo pastor. Teve um tempo que nós fazíamos isto e fomos impedidos de fazer. Em 2010, o prefeito daqui era Carlos Eduardo. Foi publicado um decreto proibindo esses cultos e eu respondi, pastor, 2 processos por crime ambiental. Eu respondi, naquela gestão, 2 processos por crime ambiental e vi a igreja que eu dirigia lá em Petrópolis quase fechar, porque fomos proibidos de fazer cultos ao ar livre e esta igreja foi multada várias vezes. Então, este é o tempo de nós falarmos a palavra de Deus como foi ministrada aqui esta noite. É tempo da igreja despertar e aproveitar o tempo que é dado para nós. Amém? Quantos querem receber a bênção apostólica? O amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Quem disse amém, aperta a mão de alguém, saudando com a paz do Senhor.